Olá, meus amigos, muito boa noite a todos nós, né? Que Deus nos conceda muita paz nessa noite. Hoje nós trouxemos um tema já bastante rebatido aqui na casa, mas que não deixa de ser importantíssimo dentro da cristologia, do entendimento sobre os ensinamentos do Cristo. E ele foi mais uma vez sorteado para que nós possamos trazer aqui em formato de palestra para vocês, que é o Amai os vossos inimigos, lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro dos Evangelhos de Mateus e Lucas, temos também ali no capítulo 5 e no capítulo 13, respectivamente. E esse tema é um tema muitíssimo interessante, porque ele traz Jesus Cristo numa quebra de paradigma, ou seja, uma quebra de modelo anterior à lei mosaica. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Vou mostrar um pouco sobre o que é a profundidade do ensinamento do Cristo, porque o Cristo não falou tudo, não é isso? Ele ficou oculto em algumas partes dos seus ensinamentos, apesar de ter sido claro em apenas outras duas. Vou falar tudo isso para vocês hoje. E no fim, vou relembrar um pouquinho de uma outra palestra que eu fiz em 3 blocos. Está até nos registros aí do Facebook, do YouTube, do Vinhas do Senhor. Os 7 passos de como amar os inimigos. Porque, digamos que essa proposta do Cristo ela é bastante desafiadora. Então não é justamente dizermos, não basta dizermos, eu vou amar os meus inimigos e está tudo certo e tal. Como que eu posso fazer isso? Então, isso é uma tarefa árdua. E nós estabelecemos alguns formatos de esclarecimento para poder deixar isso mais fácil, mais palatável, para que nós possamos colocar no nosso dia a dia isso, na conduta do dia a dia. A função do Espiritismo é essa, e principalmente da Casa Espírita, é deixar da forma mais clara possível os ensinamentos do Cristo para que você possa colocar na sua vida, ali na sua conduta diária e sair-se melhor para o Olam Rabá, o reino prometido. Não é assim que os judeus falavam? O reino dos céus, que Jesus tanto falava. Bom, dito isso então, um breve sumário do que nós vamos conversar hoje. Nós vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos aqui e para os nossos amigos que estão em casa, podem colocar também a água fluidificada, pois a espiritualidade vai se encarregar de colocar ali os remédios, aquilo que for necessário para você aí na sua casa. Vamos orar. Mestre amado Jesus, estamos todos reunidos em Teu nome, Senhor, para estudarmos a Sua máxima mais desafiadora, como amar os inimigos. Solicitamos a Ti, por meio da espiritualidade que aqui se encontra, para nos auxiliar, a ajuda necessária para esclarecer esse ensinamento de hoje, que possa também tranquilizar os corações de quem está em casa, de quem está aqui conosco também presencialmente, e de que possamos ter tranquilidade também de compreender que passamos por um momento muito grave na humanidade e que os seus ensinamentos são precisos mais do que nunca, são necessários, hoje, agora e sempre. Assim seja. Muito bem. Então, o nosso tema está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós temos a seguinte passagem. Eu vou ler para o pessoal que está em casa, porque ficou pequenininho, né? Aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. A primeira situação que nós temos que ver aqui, que ela nos chama muita atenção, é que essa primeira passagem de amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos, está lá em Levítico, está em Êxodo. Isso é parte da lei mosaica, parte da primeira revelação. Os judeus tinham isso como um ensinamento, como uma pedra fundamental de suas condutas no dia a dia.
Só que todo mundo se perguntava, como é que eu posso... Naquela época ninguém havia explicado isso. Como é que eu posso chegar então no reino dos céus, no reino prometido? Existia o decálogo, que são os 10 mandamentos, e existia uma série de outras leis, dentro da lei mosaica, da lei de Moisés, que estabeleciam relações, costumes familiares, pessoas para pessoa. Então, era basicamente 2 relações, a relação do homem para com Deus, ali no decálogo, e também compreendido do homem para com o seu próximo. E Moisés depois veio regulando uma série dessas leis dentro do livro que a gente conhece como Levítico, Deuteronômio e outros mais também. Alguns profetas também estabelecem alguns formatos de convivência, certo? Então, esse era o formato de conduta dos judeus daquela época. Nós estamos falando aí de aproximadamente 3.500 anos atrás, ou seja, 1.500 anos antes de Cristo, antes do surgimento do Cristo, do Messias. E aí vem o advento desse grande enviado do Filho do Senhor, né, para nos ensinar uma nova lei. Por isso que a gente chama de renovação da aliança, não é isso? Entre Deus e o homem. E ele ensina essa grande renovação de uma forma muito, mas muito desafiadora. Porque até então, esse povo, o povo de Moisés, o povo judeu, eles eram muito belicosos, vingativos, era uma religião liderada pelo temor, pelo medo. Então, Deus, Yahvé, o seu Deus, o Senhor, ele era um ser a ser temido mesmo. Só que Jesus faz essa renovação, ele mostra um Pai misericordioso, soberano, justo, que não quer que nenhuma ovelha se perca. E o próprio Jesus fala isso, por isso que meu Pai me mandou para isso, nenhuma ovelha vai se perder do rebanho. Mas aí ele ensina essa situação aqui que é muito desafiadora. Amai vossos inimigos. E alguns se perguntam assim, o que será amar os inimigos? Será que isso significa eu me dobrar a todos os males do mundo? Esse é o risco de uma interpretação literal, não é isso? Se eu interpretar literalmente, vai ficar parecendo que eu deverei me curvar aos meus inimigos em todos os momentos da vida, a todos os males da vida e não reclamar nada. Mas aí eu seria um mero cordeiro, não é isso? Para o abate. E não foi isso que Jesus ensinou para nós. O Espiritismo também nos esclarece o que significa amar os inimigos. Então, amar os inimigos, gente, não é, vamos falar o que não é primeiro, né? Depositar confiança, ter ternura. Eu preciso de ter efusão de amizade com quem é meu inimigo? Não, Jesus nunca pregou isso. Afeição pelos meus inimigos, preciso de gostar dos meus inimigos? Também não. É difícil, acho que até existe uma impossibilidade dentro da nossa evolução moral, que nós estamos aqui hoje, de gostar de alguém que nos engana, que nos coloca em situações difíceis, no trabalho ou dentro de casa mesmo. A gente não sente prazer na convivência. Mas amar os inimigos é não guardar ódio, é desejar o bem, é não se opor à conciliação se isso nos for requerido, certo? É socorrê-los, se assim requisitarem. E principalmente também alegrar-se com o bem que esses atingem. Numa frase, então, significa retribuir o mal com o bem, apesar deles nos desejarem o mal. Mas isso continua sendo difícil. Isso continua desafiador. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. E o interessante é que quando a gente começa a olhar a vida, a gente percebe uma coisa. Qual que era o eixo central do ensinamento do Cristo? Alguém sabe? O eixo central das ideias do Cristo, o Geraldinho sabe. O eixo central das ideias do Cristo sempre foi a vida futura. Porque a partir do momento que você abre o leque de entendimento sobre a vida futura, sobre a multiplicidade de existências, você passa a ver os problemas dessa vida apenas como questões pontuais, passageiras, que vão se embora com o passar desse tempo aqui que é minúsculo, dentro da compreensão da eternidade da qual nós fazemos parte.
Então o homem passa a ver também os bens da terra como ferramentas para a sua própria melhoria. Principalmente passa a ver aqueles que lhe opõem à marcha do progresso como professores de sua própria melhoria moral. Eis aí a nossa grande diferença, a diferença daqueles que veem a vida espiritual como o eixo central de suas indagações dentro aqui da terra. Porque esse é o eixo central também de Jesus. Essa é a nossa grande diferença. Olha lá, o incrédulo, ele só vê o presente. Quem é incrédulo, os ateus, ou aqueles que não acreditam na vida futura, aqueles que acreditam que existe uma vida só e acabou, já começa daí que já é uma injustiça muito grande, né? Se eu não pudesse corrigir os meus erros, ao menos parcialmente. Então, a grande diferença do espírita, para ver também a questão do amor aos inimigos, está aqui, reside aqui. Porque o meu campo de observação ele é muito mais longo. Eu vejo que sou um espírito endividado, tenho um passado de encarnações nos quais tenho uma série de problemas, vejo o meu presente como uma oportunidade de mudar o agora, resgatando, ou seja, pagando os débitos do passado, aqui, por meio do trabalho, da caridade salvadora, da tolerância benemérita, e também vendo com esperança o futuro. Então o inimigo, e estou falando isso de uma forma genérica, muito genérica, porque inimigo pode ser todo aquele que se opõe às nossas ideias de alguma forma, correto? Todos nós temos alguém que se opõe às nossas ideias, uns de forma mais ferrenha, outros nem tanto. Mas então, vendo por esse panorama mais aberto, nós ficamos mais tranquilos com as oposições que nos são feitas, não é isso? Muito mais tranquilos. E isso também nos dá uma possibilidade de entender que os problemas de hoje, os entreveros de hoje, os desacertos com qualquer dos nossos irmãos, os ditos inimigos, pode ser e será corrigido a seu tempo. E uma passagem que Jesus fala, que logo depois ele fala assim, né? Veja só, eu vou reler aqui para vocês. Estou com a Bíblia de Jerusalém aqui, tá? Quem quiser acompanhar, não sei se estiver aí. Os espíritas, aliás, é até um comentário que eu faço, viu? Os espíritas são muito pouco afetos à Bíblia, viu, gente? Eu conheço poucos espíritas que têm Bíblia, viu? É até uma questão aí para que nós possamos estudar mais. Então ele fala o seguinte: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ele faz uma relembrança à lei de Talião, correto? A lei que está relacionada à vingança também. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, e antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Então, mais uma vez, Jesus está fazendo um convite a amar os inimigos, certo? E o que significa isso, então, apresentar a face? Então, isso quer dizer que eu tenho que suportar todos os embates contra a minha pessoa de forma inconsiderada? As pessoas podem fazer o mal que quiser comigo e eu não posso resistir? Não é bem assim. Porque se eu deixasse o campo livre para os maus, o que ia acontecer com a terra, né? Com o mundo? Então não é oferecer a face para o próximo, não é você deixar o caminho livre para os maus, não é você estender o pescoço para aquele que quer te prejudicar, tá certo? Ele não está interditando a defesa, pelo contrário, ele só fala o seguinte, que eu condeno a vingança, é isso que Jesus está ensinando. Você não pode se vingar, não pagar o mal com o mal, você pode aceitar também com humildade, normalmente quando o seu orgulho fica abatido. E mais uma vez numa frase, né? Ou seja, lá, há mais coragem em suportar um insulto do que tomar uma vingança. O que significa isso? Que é muito melhor eu auxiliar do que eu ser auxiliado. Eu prefiro muito mais ser ofendido do que eu ofender. Porque quem ofende o outro, quem maltrata o outro, está angariando débitos para si.
E que no futuro, lembra-se do campo de visão? Lembra-se do campo de visão que eu acabei de falar com vocês? No futuro, esses eventuais débitos terão que ser equilibrados. Então isso nos dá um formato de entendimento para que nós possamos nos comportar diante nossos companheiros no dia a dia da nossa vida e fazer assim um caminho para o amar os inimigos, não é isso? E aí eu já passo para os 7 passos. Os 7 passos para amar os inimigos. Como eu disse, essa é uma proposta desafiadora. E nós precisamos de ferramentas para entendê-la melhor. A gente traz aqui uma proposta que é do Saulo César Silva, dentro do Evangelho por Emmanuel, em que ele trabalha esse tema de uma forma, um formato mais curto, 10 minutos cada tema. Prometo não vou trabalhar 10 minutos cada tema, vou só passar muito rapidamente. Hoje é um encontro curto, mas vou mostrar para vocês como é que a gente pode pôr em prática essa questão do amor aos inimigos, certo? O primeiro passo, então, ele está relacionado a reconceituar o móvel da ação dos adversários. Vou traduzir isso. Como assim reconceituar móvel de ação? Gente, normalmente, quem agride o outro, de qualquer forma, em qualquer nível, normalmente essa pessoa, ela está doente, ou ela está com muitos outros problemas, certo? Ou está insatisfeita com a própria vida, com a posição social. Nós não sabemos ainda, porque nós não podemos perscrutar, ou seja, não podemos ler os problemas da alma do nosso irmão, não é isso? Mas nós podemos compreender isso. Então, o adversário muitas vezes age movido não por intenção, mas por doença, por cegueira. E aí Emmanuel nos traz uma frase muito interessante: é imperioso apagar da mente o fogo da aversão. Porque a gente às vezes fica com antipatia das pessoas, não é isso? Isso é muito comum dentro da nossa sociedade, como um todo. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar quando recebemos um impropério, uma problemática dentro do serviço, dentro de casa, é pensar o seguinte: será que meu irmão, ou seja, me colocar no lugar dele, será que meu irmão está com algum problema? Será que meu companheiro de serviço está com problemas em casa e tal? Eu não vou, como diz, me opor totalmente a ele. Quero ouvi-lo e quero principalmente compreendê-lo. Então isso nos ajuda dentro dessa caminhada, desses passos para compreender. O segundo é: o mal se cura com o bem. E aí eu tenho os motivos de socorro àqueles que normalmente agridem as pessoas, que são inimigos dos outros, ou do mundo, né? Tem pessoa que é inimigo do mundo. Todos nós precisamos de educação e auxílio. Por isso, nossa atitude perante os adversários deve ser de ofertar aquilo que diminui o mal e não o que o agrava. Eles normalmente precisam muito mais, de auxílio, de sustentação, do que de reproche, do que de admoestação. Aí alguns vão dizer assim: poxa vida, mas tem muitas pessoas no meu trato social em que eu não posso nem falar nada com ele, porque às vezes é o seu chefe, às vezes é uma pessoa hierarquicamente superior a você, às vezes alguém do seu trato familiar, no qual nem te dá abertura para que você possa manter uma conversação simples com essa pessoa. E aí entra o poder da oração, está escrito lá. O poder da oração, o poder de nós conseguirmos solicitar auxílio em favor dessa pessoa que se encontra cega pela doença do ódio, da vingança, se problematizando para o futuro. Então nós podemos orar por essas pessoas. Primeira coisa então, compreendê-los. Segundo passo, vou orar pelos meus inimigos, auxiliar. Se ele me pedir auxílio, apoio, socorro, não vou negar. Lembra que Jesus quebra essa questão da vingança? Que às vezes dá vontade, na hora que essa pessoa está em uma situação de dificuldade, numa situação de vulnerabilidade, o que normalmente as pessoas fazem? Se aproveitam dessa situação para prejudicá-la ainda mais, não é isso? Mas o Cristo não ensinou isso. Ele ensina uma quebra de paradigma quanto à vingança e o aproveitamento de situações como essa. Então nós auxiliamos irrestritamente. Se não podemos auxiliar, oramos por essas pessoas.
passo número 3. Não deixar que o adversário determine nossa conduta. Vamos pensar num exemplo muito interessante. Digamos que uma pessoa está caminhando por um bosque e ela cai dentro de um lamaçal e fica atolada ali naquele local, certo? Ela está toda suja, suja de lama, de barro. E você chega e se depara com essa situação. Muitos vão querer ajudar, não é isso? Vão falar assim, não, eu vou ajudar. Mas normalmente para ajudar, essas pessoas entram no lamaçal do adversário. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Às vezes, sob o pretexto de queremos auxiliar o nosso próximo que está com problemas, que está com ódio, que está com vingança, que está com todas as ausências de virtude, nós entramos na vibração da pessoa. Me lembro até uma frase que Joana de Ângeles fala, não me lembro agora o livro. Ela diz assim, olha, não confunda benevolência, não confunda bom trato com aqueles que se encontram enfermos quanto às questões da alma e não confunda isso com entrar nas vibrações dele. Você não pode entrar nas vibrações da pessoa. Muitas vezes as pessoas chegam vociferando em volta de você, mas você pode se manter limpo daquele lamaçal de ódio e de vingança. Você não precisa de entrar na vibração de ódio dele. Você pode tratá-lo com simpatia, com tranquilidade, tentar contornar a situação, se não for possível, lembrando da oração, né, do passo anterior. Então esse é um dos erros que nós, porque quem entra na vibração daquele que quer te agredir, que quer te ofender, você está deixando que ele controle a situação, não é você não. Você não controla nada. Quem está controlando a situação é o outro, não você. Pode falar, minha amiga. Isso que você está falando é quando, por exemplo, alguém vem e nos ofende de algum modo e a gente bate na mesma moeda. Isso, exatamente, você compreendeu. Porque quando nós entramos na vibração de ódio do outro, de insatisfação do nosso próximo, nós rebatemos na mesma medida. Mas assim, eu gostaria até de lembrar e de fazer uma outra comparação, muito pertinente. Vocês já viram quando... Alguém já acuou algum animal assim? Você acua um animal para poder pegar ele, alguma coisa? Um cão, por exemplo. Se você acuar um cãozinho e tentar pegar ele, o que ele vai fazer? Ele vai te agredir, não é? Mas, gente, quem agride quando se sente acuado, quando se sente ofendido, é animal. Já parou para pensar nisso? É uma faixa de animalidade. É uma faixa que está relacionada ao instinto. Isso não é faixa de lógica ou de pensamento. Por quê? Porque nós nos deixamos levar pelos sentimentos do outro, nós nos deixamos levar pelas vibrações do outro, nós entramos num modo, numa chave instintiva, em que toda vez que eu recebo uma agressão, eu dou uma agressão de volta. Conseguem compreender isso? Que quem rebate todo tipo de agressão está, na verdade, nas faixas da animalidade? Não está nas faixas da humanidade, do pensamento e da lógica, não. Está cedendo a impulsos instintivos e não aos lógicos. Que é a inteligência que faz a diferença entre o bem e o mal, entre o que eu posso e o que eu devo fazer. O instinto não. O instinto é uma lei natural. Está relacionada apenas à conservação própria. E tem pessoas que diuturnamente cedem aos instintos para rebater eventuais ofensas, às vezes até das menores. Certo? Muita gente faz isso. Pois não? Sim. Não entra, né? Geralmente a gente está tanto na vida. Você não entra nessa vibração. Então você se resguarda. Sim. Naquele momento, se estiver vigilante, você se resguarda. Você não vai com a mesma moeda, não quer colocar seu ponto de vista, não quer dar de frente. Sabe quem tem a ganhar?
Fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em todos os tempos da humanidade, não é isso? Então nós temos que pensar o seguinte, nós temos que nos preparar para situações. Quando você vai para uma mesa de negociação, é natural que as pessoas se oponham às suas ideias. E você há de estar preparado para isso, para que você não distrate, não maltrate, não seja antipático com as pessoas, não é isso? Nós fazemos isso no trabalho. Por que nós não podemos fazer isso no nosso dia a dia? Será que nós deixamos... Às vezes a gente entra em sistemas automáticos de vivência, já pararam para pensar nisso? Nós entramos em sistemas automáticos de convivência, em que nós vamos só convivendo com as pessoas do jeito que der e vier, e rebate e fala mal do outro, e rebate uma crítica do outro, de forma impensada. Já pararam para raciocinar sobre isso? Tem muita gente que está andando no automático, parece um piloto automático. Ele sai andando, ele não pensa, ele não raciocina. Ele fala, olha, hoje eu acordei, hoje vou fazer uma leitura edificante e eu vou me observar durante o dia. Vou me policiar. Para quando eu receber eventuais críticas e tal, eu não responder da mesma forma. Esse é o primeiro passo para poder se modificar. Porque o homem que não pensa em como se modificar, ele vai continuar no piloto automático. A população quase inteira da Terra está assim. Está no piloto automático. Vai indo. Ninguém pensa em se melhorar. Porque também não adianta só falar assim, não, hoje eu fiz uma oração e está tudo certo. Ou os espíritos não vão vir aqui para poder dirigir o carro do seu corpo não, meu amigo. Sinto muito. Não vão vir. Eles vêm, te auxiliam, te aconselham, te dão sugestões, mas quem é o chefe da direção é você. Se você não pensar em se modificar, se melhorar, e principalmente pensar em como fazer isso, o carro não sai do lugar. Certo? Não sai. Então nós temos que nos observar. Façam essa análise. Quem faz isso é Santo Agostinho. Santo Agostinho fala isso. Ele fala assim, todo dia de noite eu chegava, quando estava na terra, na minha romagem na terra, de noite, antes de dormir, eu me deitava e perguntava assim, será que eu ofendi alguém? Hoje? Será que faltei com o dever de ajudar alguém? Será que quando fui criticado, rebati de forma indevida? Para quê? Para pensar para amanhã. Falei assim, não, amanhã vou melhorar um pouquinho isso aí. O espírito, um dos ditadores, daqueles que ditou, né, o livro dos espíritos aí, juntamente com o espírito da verdade. É muito fácil a gente fazer isso, não é? Será? Bom, número 4. Entender que perdão beneficia e liberta. Perdão liberta. Sabe por quê? Perdão, ele é como se fosse um imunizante. Ele é uma vacina. Uma vacina para mim mesmo. Quem se mantém nas arvoragens, nos bosques do ódio, da vingança, certo? Da chateação, é igual um enfermo que está dentro de um hospital. E ninguém vai trazer a cura para você, senão você mesmo. Isso é interessante. O perdão, ele beneficia primeiramente quem? Quem está perdoando. A frase fala muito bem. O primeiro e maior beneficiário do perdão é quem perdoa. Porque quem assim procede imuniza a alma contra os males do rancor, da mágoa, do ódio e se liberta para avançar. Lembra que Jesus fala lá? E daí não sairás até que quite o último denário. Na verdade era um oitavo de centavo daquela época. Eu acho que ele quis ser bem esclarecido nessa situação. Então, perdão é uma grande ferramenta que nós temos para lidar com aqueles que são nossos opositores no dia a dia. Mesmo dentro das nossas casas, nossos irmãos, pais, filhos, colegas de trabalho, todos nós temos problemas. Mas o perdão é crucial, certo? É um imunizante. O perdão não é um processo. Sim, nenhum desses passos aqui... Precisa ser cultivado à vontade. Ou eu não vou uma coisa. Alguns dos nossos amigos acham que cristianismo, certo? Por meio da doutrina espírita,
é um buquê de flores que sai sendo distribuído. Então eu chego aqui com um buquê de flor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 pessoas, chego aqui e distribuo uma flor para cada um, não é isso? Tem gente que acha que espiritismo é isso, tem gente que acha que perdão também. Mas o perdão, as ações dentro da cristandade e do dia a dia da conduta são como um jardim que tem que ser cultivado. É um jardim que tem que ser regado, tem que ser dada a medida correta de sol, de água, de fertilização, de renovação das plantas que estão ali, dentro do seu coração. Estão entendendo a metáfora que eu estou fazendo, né? Então, ele não é uma coisa que eu estou distribuindo, é na verdade uma coisa que eu cultivo no dia a dia. Isso que nossa irmã está falando. Perdão não significa esquecimento das faltas, mas significa eu não ter isso mais como uma agressão contra a minha pessoa. Você quer o maior exemplo? Eu tenho o maior exemplo disso. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Lá pelo ano 50, 60 depois de Cristo, lá quando o Saulo de Tarso manda apedrejar ele, não é isso? Manda apedrejar ele, aí é um desastre, ficam sabendo que ele é irmão da noiva do Saulo, e aí a história se complica toda. Quem que é o guia espiritual de Saulo depois? Estevão. Olha só, que imunização, hein? O rapaz foi apedrejado, tinha inimigo maior para ele do que Saulo, e ele não só se limitou a perdoá-lo, mas falou assim, não, eu vou auxiliá-lo, vou acompanhar ele de perto para poder ajudar ele, socorrê-lo. E Paulo precisou? Muitas vezes. Muitas vezes. Histórias maravilhosas sobre ele. Bom, número 5. Cultivar simpatia e cordialidade, tendo por base a virtude de compaixão. Gente, a nossa vida ela é sagrada como um todo, certo? Então assim, quando a gente lida com as pessoas, às vezes a gente está num dia mais complicado, já amanhecemos de uma forma mais agressiva, isso é natural, todos nós estamos em processo de evolução, é natural que a gente acorde com variações de humor de dia a dia. Mas tratar as pessoas com simpatia é um princípio para que todas as coisas possam sair de forma melhorada no dia. Cordialidade, gentileza criam vibrações, emanações que nos auxiliam também a nos portarmos melhor diante de críticas, diante de pessoas maledicentes. Isso nos ajuda, porque isso mantém o nosso bom ânimo. E manter o bom ânimo em si mesmo é também auxiliar o próximo a manter o bom ânimo dele. Então, cultivar simpatia. Número 6. Já aí na penúltima já, estamos quase encerrando, tá? Reconhecer o adversário como um professor gratuito. Por quê? Por quê? Todas as ofensas que nos são feitas, todas as contraposições que são feitas na nossa vida, servem de instrumento para nos ensinar alguma coisa. Então veja só, muitas vezes o seu amigo do peito, uma pessoa próxima a você, não vai falar as verdades que você necessita. Às vezes por excesso de compaixão, por excesso de amizade. Com certeza. Com toda certeza. Então, é comum, tá? É comum que nós, não se sinta, pode ficar tranquilo, isso é natural. É natural que nós tenhamos os nossos inimigos, as pessoas que contrapõem as nossas ideias, como os nossos professores gratuitos, porque eles nos falam coisas que normalmente ninguém fala. Às vezes nem os nossos familiares mais próximos falam para nós. Não é isso? A não ser os amigos que sejam muito duros, às vezes fala, né? Sejam muito pouco complacentes. Mas eu te garanto que se você tem um inimigo lá no serviço, alguém que não gosta muito de você, eu duvido se você chega atrasado.
você não chega. Porque se você chegar, a primeira coisa que ele fala, ó, fulano chegou, você chegou atrasado hoje. Não é assim? Você chegou atrasado hoje. Enquanto, ao passo que, se forem seus amigos, seus colegas, seus chegados, eles não vão falar nada. Ou, né? Talvez passe até a mão na sua cabeça. Não, eu sei, né? O trânsito está complicado. O inimigo não. O inimigo ia falar a verdade. Então, aproveite essa oportunidade. E se você está errado em alguma coisa e o seu inimigo te expõe isso, corrija isso em você. Olha aí, ó. Ele é seu professor gratuito, olha lá. Porque ele nos ajuda a manter vigilância. Ele nos ajuda a manter a autodisciplina. Que muitas vezes os companheiros mais próximos de nós não ajudam. Porque o ofensor normalmente ele te revela. Ele abre o leque da sua moralidade na frente de todo mundo. Ele não tem compromisso nenhum. Então passemos a ver o amor dos inimigos com isso aí também. Estão conseguindo compreender? Bom, e o último então, para a gente poder encerrar. Gente, mas o verdadeiro, podemos ter muitos inimigos. Podemos ter muitas pessoas que contrapõem a gente, que fazem a gente triste, dentro de casa, no trabalho, no dia a dia, na academia, na escola. Mas o verdadeiro inimigo está dentro de cada um de nós. O verdadeiro inimigo é o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Dentre tantos outros defeitos que o homem verte dentro de si, que são contrários à caridade e à humildade que o Cristo ensinou como os únicos caminhos para a salvação. Então passemos a fazer. Eu diria que dava para fazer essa palestra até invertida, que esse aqui é o principal, eu até diria, mas eu deixei ele por último. O maior problema e o maior inimigo do homem está dentro dele mesmo. Porque todos nós fôssemos representações do amor na terra, das virtudes, a sociedade seria perfeita. A supremacia seria medida pelo nível de moralidade das pessoas. Não é isso? As relações se dariam por fraternidade, por solidariedade. E não por crítica, e não por maledicência. Então passemos a fazer uma autoanálise. Espíritas, façam uma autoanálise diária para saber como está a minha qualidade, meu nível de vida espiritual aqui na Terra. Já pararam para fazer essa leitura, essa autoleitura? Qual o tamanho da importância aos bens terrenos que eu dou? Qual o tamanho de ofensas que eu faço aos meus irmãos na rua, no trabalho, dentro de casa? Quais são os tamanhos dos meus defeitos? Mas principalmente, quais são também as minhas qualidades? É isso que nós temos que fazer, essa leitura diária. Não adianta eu querer elevação espiritual sem autodisciplina, sem autoanálise. Vou falar bem a verdade, muitas pessoas vêm perguntar a gente durante os estudos, durante as atividades e tal, nossa, mas como é que é? É muito interessante e tal. Eu lembro da parábola do semeador na hora. Mas é na hora. E aí eu faço a pergunta para você, que tipo de semente que você é? Você é a semente que foi jogada lá e os pássaros vieram e comeram? Ou seja, você tapa os ouvidos e esses ensinamentos aqui não vão nem para a sua cabeça? Você é a semente que caiu em cima da terra e foi sufocada pelos arbustos? Ou seja, você é aquele que vem aqui, ouve os ensinamentos, vai embora, mas lá a vida material é muito boa, eu tenho uma vida tranquila, tudo certo, tudo tranquilo, e aí eu me esqueço. Na hora que eu estiver carregado, eu vou lá, tomo um passe e eu vou embora. Ou você é aquele que recebe os ensinamentos, né? E como a planta que cresce, se esturrica pelo sol, ou seja, nos primeiros momentos, nos primeiros entraves da vida, você já larga logo o espiritismo, a cristandade, e fala assim, não, isso aí não vale a pena para mim, isso é muito bom para quem faz lá. Oh, parabéns pela atividade de caridade, muito bonito e tal, mas para mim não serve. Quem somos nós? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Espiritismo é isso.
falar da forma mais clara possível em como conseguir fazer esses ensinamentos no dia a dia, na nossa conduta. Então eu deixo aqui, normalmente eu não termino nenhuma palestra com perguntas, porque normalmente a gente vem aqui para responder às indagações das pessoas. Mas eu gostaria de falar para vocês o seguinte: o alcance das virtudes de cada um, de como amar os inimigos, de como ser humilde, de como ser benevolente, é de cada um de vocês, de cada um de nós. É um esforço individual, que apesar de auxiliado pelos Espíritos e por essa miríade de conhecimentos que nós temos aqui, não vai surtir efeito algum se você mesmo não trabalhar. Então, como se diz, a charrua está aí e a terra já está lançada aí, a semente está na sua mão para você poder arar. Então, que tipo de semente que você é? Como será que nós nos comportamos no dia a dia e, principalmente, como nós podemos colocar esses ensinamentos aqui em prática? Tá bom? Vamos encerrar por aqui hoje. Nossos amigos que estão em casa, vamos fazer a oração agora, fluidificar as águas que estão aí também e encerramos por aqui. Vamos elevar o nosso pensamento. Amado Mestre, Jesus, agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estar aqui estudando a Tua doutrina por meio da revelação dos Espíritos. Agradecemos pela espiritualidade que esteve aqui conosco, nos orientando, os dirigentes desta casa. E solicitamos a Ti, Senhor, nesse momento, que possa fluidificar as águas dos nossos companheiros em suas casas, que estiverem nos vendo, que as equipes espirituais possam se deslocar até esses locais e realizar esse trabalho. Para nós que estamos aqui presencialmente, solicitamos a Ti que as Tuas melhores energias de Teu coração magnânimo possam entrar em nossos corações, nossas mentes, nos esclarecendo o pensamento para que possamos colocar nossas condutas em dia com as leis divinas. Confiantes em Ti, hoje e sempre. Pedimos permissão para finalizar a atividade desta noite. Assim seja.